Muita gente acha que amadureceu espiritualmente só porque está na igreja há um certo tempo, servindo, trabalhando, está lá aprendendo. Mas e se no fundo você apenas repetiu um ciclo emocional durante anos? E se isso aconteceu, o que você estaria fazendo agora? Neste vídeo vamos falar sobre ter uma espiritualidade emocionalmente doentia, padrões repetitivos, a neurociência, a identidade, a diferença entre fazer as coisas para Deus e realmente estar com Ele. As diferenças. Então, talvez o maior impedimento do seu crescimento não seja o pecado que está aparente, mas a velocidade, a distração, a falta de consciência emocional. Assista até o final e compartilhe com alguém que você pensa que precisa sair dos mesmos ciclos, está sempre repetindo a mesma coisa. Curta, compartilhe e já envie para alguém. Nesse tempo, tem gente que troca de igreja, troca de relacionamento, troca de cidade, mas continua encontrando o quê? O mesmo tipo de dor. Porque o problema não está ao redor. O problema está dentro da pessoa. E talvez essa seja uma verdade mais desconfortável, evidentemente, da maturidade espiritual. Você pode conhecer muitos versículos, você pode trabalhar todo dia na igreja, você pode até fazer atividades numa igreja, você pode estar conectado a uma igreja e ainda assim não se conhecer, não conhecer a si próprio. E aí diz que conhece Deus. Não tem como conhecer Deus se você não conhecer a si mesmo. Isso é uma coisa certa. Então, existe uma espiritualidade que parece forte por fora, mas está emocionalmente quebrada por dentro. Sabe? Quando você louva, está lá na igreja, no culto, faz isso, faz aquilo, até ora, até ora, mas por dentro não está fazendo sentido, por dentro está sem propósito. Eu vou citar aqui alguns sintomas modernos. Por exemplo, viver ocupado para não sentir. Faz de tudo, mas não sente, não quer sentir a realidade. Usa um ministério, muitas vezes, para fugir do que? Da própria dor. Usa o fazer dentro da igreja, ou mesmo dentro de casa, em qualquer lugar, no seu trabalho, usa aquilo para fugir de uma dor. Não quer corrigir. E nós vamos falar sobre isso. Talvez tenha dificuldade em desacelerar. Talvez tenha essa dificuldade em começar a parar de vez em quando. Então, porque está precisando de aprovação das pessoas. Isso é forte, isso é muito. E eu tenho pensado sobre isso ultimamente, porque às vezes a pessoa pode confundir a atividade espiritual com intimidade com Deus. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, porque isso já aconteceu comigo. E eu estou falando aqui não por ouvir dizer, porque eu já vivenciei isso. Explodir emocionalmente e chamar isso de temperamento forte. Dar uma desculpa, entende? Ou estar sorrindo para todo mundo e por dentro estar desabando, sozinho. Então, eu trago essa reflexão hoje, voltando com os meus vídeos aqui no YouTube, porque tem gente servindo nas igrejas,
enquanto sangra emocionalmente nos bastidores. E eu já vivenciei isso na prática. Existe uma forma que o cérebro ele automatiza esses padrões. Então, ele automatizando esses padrões emocionais, ele economiza energia. Então, por isso nós repetimos muitas vezes comportamentos, mesmo quando a gente odeia aqueles resultados daqueles comportamentos. E mesmo assim você repete porque está automatizado. E você vai ver no contexto bíblico, Saul não perdeu o reino em um dia. Ele perdeu primeiro dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Então Saul ele obedecia a Deus parcialmente. Tinha medo da opinião das pessoas, precisava manter uma aparência, justificava erros espiritualmente, entende? Será que isso não está acontecendo com você ou com alguém que você conheça? O maior inimigo da transformação não é o pecado que está aparente, o erro que está sendo visto. É a necessidade de parecer que está bem. Necessidade de parecer que está bem. Eu quero fazer uma pergunta para você bem sinceramente agora. E você responde como você quiser. Quem você se tornou para ser aceito? Quem você se tornou para ser aceito? Porque talvez o que está aí não é você mesmo. Você está fazendo isso para ser aceito. Para as pessoas gostarem de você, para as pessoas estarem próximas de você. E aqui eu vou colocar as diferenças entre fazer para Deus e estar com Ele. Agora eu vou trazer algo aqui para você transformador. Por isso que eu digo, se você conhece alguém, envie esse vídeo. Alguém que de repente está numa situação como essa. Está repetindo ciclos. Envie esse vídeo. Curte para que mais pessoas possam ter acesso. Isso aqui é uma vivência que eu tive durante anos da minha vida. Então tem gente produzindo tanto para Deus, produz muito para Deus, que já não consegue nem mais ouvir a voz dele, porque está cheio de coisas produzindo para ele. E quando ele te procura, ele não te acha. Falar direto, né? Um cérebro em estado constante de alerta e produtividade, ele não entra facilmente em profundidade emocional e espiritual. O silêncio ele vai revelando coisas que a correria esconde. Então, por isso que essas pessoas que estão fazendo, achando que é para um Deus, mas é o seu próprio Deus, o seu próprio esconderijo, eles acabam escondendo, usando como se fossem máscaras. E esse vídeo aqui é para confrontar mesmo. Muita atividade pode ser só uma anestesia de um modo sofisticado. Só uma anestesia. Não sente? Então, nós precisamos ter esse pensamento. Qual era o principal aí, o primeiro passo real? Talvez o seu próximo nível espiritual, não esteja em fazer mais, e sim em parar mais. Não é parar totalmente, mas parar mais. Talvez assim você comece a ter consciência do quanto você está longe do Deus que você diz que serve, do Deus que você diz que ama, do Deus que você diz que é filho. Porque
enquanto você não encara o que sente na realidade, você vai continuar chamando a repetição de destino. Não, esse é o meu destino, essa é a minha sina, isso é o que Deus me preparou para mim. Mas como assim? Será que Deus preparou um ativismo? Será que Deus preparou somente o fazer? E eu estava pensando nisso porque muitas vezes eu fico pensando, mas será que se eu estiver fazendo alguma coisa para Deus, estando nele, é diferente de fazer para ele sem estar nele? E perfeitamente que sim. Perfeitamente que sim. Então eu fico pensando o seguinte, né, que algumas perguntas devem ser feitas, né? E pensando, pensando bem, pensando bem, o que acontece dentro de você quando tudo fica em silêncio? Será que você já parou para pensar se você consegue ficar em silêncio? Ouvir o som somente do seu ser? Do que você está fugindo quando se mantém ocupado o tempo todo? Porque eu me peguei pensando nisso. Me peguei pensando nessa situação. Quem é que você encontra dentro de você quando você para um pouco, quando você desacelera um pouco, quando você reativa o seu propósito? E o melhor, se você parasse hoje, como já aconteceu comigo, se você parasse hoje, o que você sentiria? Será que Deus te abandonou? Então, eu quero dizer para você, será que você consegue ficar em silêncio, sem música, sem ruídos, sem distração, durante um período do dia? Porque muitas vezes Deus só responde você no silêncio. Só que como você está sempre ocupado no fazer as coisas para Ele mesmo, você não consegue perceber a voz dele no meio de tantas vozes que estão à sua volta. E eu quero deixar essa reflexão hoje para você. O que a correria está tentando abafar dentro de você? Na maioria das vezes, não é a falta de tempo. É medo. É medo de sentir, é medo de encarar a própria dor, encarar a própria realidade, é medo de perceber que você está cansado, medo de perceber que você precisa realmente dar uma parada naquilo que você está fazendo para se tornar e ir fazendo conforme se torna. Medo de descobrir que você passou anos funcionando, anos funcionando, mas não se curando, só funcionando. E a dor aumentando. Não digo isso porque alguém me falou, apesar de ajudar pessoas, apesar de ajudar pessoas que já passaram por isso, porque eu já passei por isso, porque eu já passei por isso. Então, não adianta. Por isso tanta gente vive ocupada o tempo todo, porque o silêncio revela aquilo que a distração consegue anestesiar dentro dela. Então, a distração é como um anestésico dentro dessa pessoa. Talvez o seu próprio coração esteja clamando por isso. Sua própria alma esteja clamando por isso. E o seu próximo nível espiritual não começa quando você fizer mais. Talvez comece quando você fizer parar
quando você parar mais. Talvez comece quando você finalmente parar mais. Eu vou deixar uma tarefa aqui para você, porque a gente sabe que os ciclos se repetem, mas você não quer que os ciclos se repitam da mesma forma, sempre se repitam de forma diferente. Então, durante 2 ou 3 dias, você vai anotar qual as emoções que estão aparecendo com mais frequência no seu dia. Anote. E depois nós vamos fazer uma análise. Depois você faz uma análise. Se essas emoções elas interferiram naquilo que você deveria de fazer e não fez. Em quais situações você está reagindo sempre? Está sempre reagindo do mesmo jeito, da mesma forma. E a situação sempre aparece da mesma forma para você, porque você não reage diferente, ou melhor, você não age de forma correta. Então, o que faz você fugir de sentir aquilo que precisa ser sarado? Eu prefiro nem falar naquilo que está me doendo, porque só de lembrar, né? Já aconteceu isso, né? De você falar nisso. Já aconteceu de você falar isso. Não quero nem lembrar disso. Ou seja, você está fugindo da cura que pode estar um passo à sua frente. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio diante de Deus, sem pedir nada? Porque normalmente você está pedindo, me cura, Senhor, de dor de cabeça, me cura disso, me cura daquilo, me faz isso, me faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo, e enche de coisas, ajuda que eu possa fazer, me dá força para eu poder fazer aquilo, fazer isso, mas, caramba, perceber padrões antes de tentar mudar os comportamentos é necessário. É necessário, você tem que perceber esses comportamentos. Então anota. Ou num bloco de notas do celular, ou numa folha, ou no computador, sei lá. Mas procura anotar de alguma forma as suas reações no dia. Seja de felicidade, seja de tristeza, seja de melancolia, seja de angústia, seja de medo. Anota. Porque talvez sejam padrões que estão sendo colocados à sua disposição todos os dias. A transformação, ela não começa quando você se esforça mais. Me esforçar para transformar. Ela começa quando você enxerga, quando você está enxergando melhor. Somente para nós encerrar esse momento, esse primeiro momento que eu quero estar aqui fazendo mais vídeos nesse sentido. Por isso que você pode compartilhar com pessoas, você pode clicar aí, curtir, comenta sobre aquilo que você está sentindo. Comenta aqui abaixo, nos comentários. Faça os comentários. E lembre-se que transformação não começa quando você se esforça mais. Começa quando você enxerga mais, quando você enxerga melhor. Então você pode espalhar pequenas chamadas desse vídeo para alguém que de repente está precisando. Espalhe isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se isso está fazendo sentido para você, já curte esse vídeo. Porque aí o algoritmo ele vai entregar para outras pessoas que estão na mesma situação ou estão precisando mais. E vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, quer dizer, vai comentando, vai escrevendo aqui quais as sensações que você tem durante o dia, que pode ser várias, e verifique. Anota aqui embaixo mesmo, não tem problema nenhum. Eu criei uma mentoria. Por ser maestro, por trabalhar com música, eu criei uma mentoria chamada Maestro da Vida, e ela nasceu exatamente para pessoas que perceberam que a informação ela não basta mais.
Só informação, informação, informação não basta mais. Só conhecimento, conhecimento não basta mais. Você pode estudar muito e ainda continuar preso emocionalmente. E você já percebeu isso. Então eu criei uma mentoria para isso, Maestro da Vida. Aqui nós vamos unir a arte, né? Vamos unir a ciência, a parte da terapêutica, da neurociência, dos estudos científicos e a sabedoria bíblica, a sabedoria prática, para reconstruir identidade com consciência emocional e direção. Esse é o meu propósito. E se você realmente quer sair desse automático e aprender a governar a própria vida, aí o link já está na descrição ou nas nossas redes. E se você prefere começar de repente sozinho, primeiro, então pode ler o livro De Órfão a Governante de Si Mesmo, que também está aqui em algum lugar na descrição desse vídeo, para que você possa realmente desenvolver isso dentro de você e depois vir até nós e fazermos junto esse conselho de governantes que eu estou criando. Porque ninguém governa aquilo que nunca teve coragem de visualizar, de olhar. Ou seja, precisamos olhar para dentro de nós. E aí sim começar a governar as áreas da nossa vida que estão desalinhadas. Eu te vejo num próximo vídeo. Curta, compartilhe e me segue.